Olá, então estou aqui nessa videoaula iniciando mais um ciclo da nossa eletiva Filosofia para o Enem. E hoje eu venho com um tema muito importante e que também está frequentemente nas questões de Enem e vestibular. Então, ele é um tema que se destaca muito nas questões do Enem, dentro da área das ciências humanas, ética e cidadania. E falando de cidadania, vou iniciar essa videoaula falando de sociedade. Então, temos aqui essa imagem que está representando uma sociedade. Mas, como todos sabem, né, sociedade não é só como essa imagem está nos mostrando. Existem diversos grupos de pessoas que formam sociedade, certo? Uma sociedade religiosa, uma sociedade comunitária, uma sociedade escolar e assim por diante. Então, a sociedade ela é uma espécie de comunidade e toda comunidade ela se inicia, ou seja, ela se forma com vista a alcançar um bem. E dando continuidade, vamos falar agora de ética e cidadania. Ética e cidadania são conceitos estruturais da sociedade humana. O convívio social, por exemplo, é costurado pelos preceitos da ética e da moral, imprescindível para o exercício da cidadania. Então, uma vez que estão relacionadas às atitudes dos indivíduos e à forma em que estes mesmos indivíduos se interagem ou se relacionam uns com os outros. Então, na filosofia, o campo que se preocupa com a reflexão da moralidade humana, ela é chamada de ética. A ética e o termo ética e cidadania, ela não é um termo só estudado dentro da disciplina de filosofia. Também ela é muito comentada, muito debatida dentro da questão sociológica também, dentro da disciplina de sociologia. E também no conceito histórico, porque sabemos que o termo sociedade iniciou lá desde os primórdios, que eu vou já explicar mais um pouco sobre isso. Então, ainda se falando de ética, a origem da palavra ética, ela vem do grego, né, que tem uma tradução para o grego ethos, que quer dizer o modo de ser, ou seja, o caráter. Já lá os romanos, eles traduziram o ethos grego para o latim, mos, ou no plural, mores, que quer dizer costumes de onde vem a palavra moral. Então, como a ética significa um modo de ser, né, o modo em que a pessoa ela age diante de determinada situação, então trouxe para cá, para nossa aula, alguns exemplos, né, a questão do respeito, a questão da responsabilidade, se você tem um horário a cumprir, né, como aluno, organizar suas atividades, entregar no tempo certo. Então, você está dentro aí do conceito da ética. A questão de assumir seus erros, né? Muitas pessoas, elas sabendo que praticou algo errado, fica com medo de assumir seu erro e ser julgado por alguém. Então, aqui, mas afinal, qual a diferença de ética e moral? Então, esses dois termos, ética e moral, eles têm um significado bem próximo e, em geral, refere-se ao conjunto de princípios ou padrões de conduta que regula as relações dos seres humanos no mundo em que vive. Então, aqui, para entender melhor o conceito de ética e moral. Então, eu tenho ética, ela lida com o certo e o errado, né? Ela vai te julgar se você está certo nesse momento ou você está errado.
A ética também, ela está dentro do modo social de agir, que implica no consenso e na adesão da sociedade. Então, também nas normas e regras sociais, é guiada pela cultura da sociedade. E também no coletivo, que se constrói a partir do consenso de várias morais. Agora aqui um pouco falando sobre moral. A moral, ela lidar também com o certo e errado, como eu falei, que os dois conceitos de ética e moral, elas são bem próximos, né? Bem parecidos um com o outro. Então, na moral, no modo pessoal de agir, ela é adquirida e formada ao longo da vida por experiência. Nas normas e regras pessoais, a moral é guiada pela consciência. E no ela age de maneira individual e não coletiva como a ética. Então, no individual é o que fundamenta a ética. Então, a moral é como se fosse ali as regras em que o indivíduo tem que seguir. E a maneira em que ele vai seguir essa moral, ele está praticando a ética. A ética, ela tem a ver com o que cada um quer para a sua própria vida, nas suas inspirações e a que ponto quer chegar e como quer chegar nesse objetivo. Então, eu tenho um sonho de conquistar minha casa própria, de ter um carro. Então, a maneira que eu vou seguir o caminho para chegar nesse sonho vai determinar se eu estou sendo ético ou antiético. Será que eu vou conseguir minha casa própria trabalhando, batalhando para ganhar meu dinheiro digno? Ou eu vou sair por aí roubando, né? Então aí cabe a você decidir dentro da ética a maneira que você quer traçar e o seu caminho para chegar na sua realização. Falando aqui mais um pouquinho de moral. A moral, ela vincula as ações coletivas por meio de regras que são criadas e transmitidas socialmente. Ou seja, as regras que vai ser aplicado no coletivo, em um determinado grupo de pessoas. Então, na nossa escola, temos as nossas regras, né? Ou seja, temos a nossa moral. Então, a mesma moral que serve para um aluno vai servir para os demais. Então, simplificando aqui, a moral, ela determina as regras e a ética, ela determina a reflexão filosófica. Ou seja, de forma bem simples, podemos afirmar que a ética e a moral têm uma grande influência na cidadania, pois dizem respeito à conduta do ser humano em todas as dimensões em sua vida social. Agora aqui, pessoal, onde você realiza a sua vida social? Pense aí. Então, você deve ter, se eu estivesse próximo a você, você deveria responder na família, né, em casa, junto com seus parentes, a vida em comunidade, a sua vida social, ela está também dentro da escola, também na religião, independentemente da sua religião, se é evangélica, católica ou outra, né? Então, a partir do momento que você se relaciona com um grupo de pessoas, você está tendo uma vida social, que não é nenhuma novidade, né? Mas vale ressaltar a importância da vida em sociedade. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós estamos sempre precisando dos outros. Então, para viver em sociedade, você tem que seguir algumas regras criadas pela própria comunidade, né? Se você quer viver bem, você quer ser respeitado e também respeitar, você tem que seguir as regras propostas na comunidade. Então, que regras são essas? Essas regras são as leis
que é o melhor caminho a ser trilhado pelo cidadão. Ou seja, tem o objetivo de controlar o comportamento do indivíduo. Já pensou se não existisse lei na nossa sociedade, né? Como era que seria? Seria uma bagunça total. Todo mundo ia fazer o que quisesse. Ninguém ia respeitar ninguém. Fora também falando dos crimes, né? Que tem a lei ali específica para defender as pessoas de ser vítima de diversos crimes que existem em toda a sociedade. E são essas regras e normas que existem dentro da sociedade que também elas são conhecidas como leis, que vão determinar a conduta de cada indivíduo. Enquanto membro de uma sociedade ou habitante de uma cidade, então você se leva à condição de cidadão. Quando as leis definem os seus direitos, né? Então, a partir do momento em que você nasce, você é registrado, você vai ter seus direitos e seus deveres. E aí sim, você é um cidadão. Mas falando de cidadão, afinal, o que é cidadania? Então, tem um aqui para vocês. Cidadania, a origem da palavra cidadania, ela vem do latim, que significa civitas, que quer dizer cidades, traduzindo para o português. Então, juridicamente, cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres, que foi o que acabei de falar para vocês. A partir do momento que você se torna cidadão, você tem o direito ali de usar o que a lei lhe propõe, que você tem direito a isso. E também você tem o você tem o dever de seguir as leis propostas na sua sociedade, na sua cidade, seja lá onde for que você vive. Mas, pessoal, o conceito de cidadania, ele tem se alargado com o passar do tempo, já que abarca um conjunto de parâmetros sociais cada vez mais amplo. Assim é que a cidadania pode ser dividida em duas categorias, como nós estamos vendo aqui. A primeira categoria é a cidadania formal e a segunda substantiva. A categoria formal é referente à nacionalidade de um indivíduo e ao fato de pertencer a uma determinada nação. Então, essa é uma das categorias da cidadania. A outra, substantiva, ela está se referindo a de um caráter mais amplo, estando relacionada com os direitos sociais, políticos e civis deste determinado cidadão, ou seja, de todas as pessoas que faz parte, que constitui uma sociedade. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá ao indivíduo a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Mas em algum momento você deve ter imaginado, né, como eu posso participar das decisões da sociedade que eu pertenço. Então, a gente vai lembrar dos primórdios desse conceito de cidadania, que eu já falei um pouco na videoaula passada do conteúdo anterior, né, que eu falei onde ali a democracia surgiu, que foi na Grécia Antiga, na polis de Atenas. Então, no sentido ateniense do termo cidadania, designava o direito do cidadão de participar das reuniões e de decisões do destino da polis, né?
Essas reuniões, eu creio que vocês ainda se lembram, eram realizadas na Ágora, que exerceu, né, essa Ágora, ela exerceu o papel essencial na constituição dos primeiros estados gregos. Na Grécia Antiga, a Ágora era ali o espaço público que ocorria as assembleias para discutir os assuntos ligados à vida da polis. Então, lá se discutia questões sobre justiça, sobre obras públicas, leis, culturas e outros assuntos também. Então, os cidadãos, que constituía apenas 10% da população ateniense, eles que determinavam os destinos de toda a cidade por meio do voto direto. Mas, lá em Atenas, eram excluídos, né? Não recebiam o título de cidadão os escravos, estrangeiros, mulheres e artesãos, né? Então, gente, eu falei até aqui sobre os termos ética, sobre o termo moral e cidadania. Agora eu vou mostrar para vocês como esses conceitos se interligam no nosso dia a dia. Então, para entendermos melhor como esse conceito se interliga no nosso dia a dia, eu vou usar aqui de referência o fato de escravidão em dois acontecimentos históricos, um na Grécia e Roma Antiga e o outro no Brasil colônia. Então, nas civilizações grega e romana, a prática da escravidão era comum, tanto na Grécia como em Roma. O homem podia se tornar escravo por dívida não paga ou por ter sido vencido na guerra. As leis que regulavam o comércio de escravos previam o direito do cativo de comprar sua liberdade por meio de um acúmulo de um pecúlio. Pecúlio é um tipo de reserva de dinheiro. Então, e quando isso ocorria, na Grécia era raro existir a libertação de um escravo. Então, na Grécia, se por acaso, né, muito difícil a libertar algum escravo, se acontecesse, eles não tinham mais direitos como antes. Então, já em Roma, os libertos adquiriam o direito de cidadania. Nas duas sociedades, tanto na Roma como na Grécia, haviam punições e maus tratos para os escravos. Agora, a escravidão no Brasil colônia. Então, a escravidão aqui no Brasil, ela se iniciou ali pelo século XVI. Então, a coroa portuguesa escravizou primeiro os índios, mas os religiosos ficaram contra essa ideia de escravidar os indígenas. Então, comerciantes de escravos, eles passaram a capturar os negros das colônias portuguesas da África para vender como mercadorias no Brasil. A escravidão, ela só acabou no Brasil no ano de 1888, após a decretação da Lei Áurea. Os escravos no Brasil colônia, eles também eram punidos, eles também eram muito maltratados. Crianças a partir de 8 anos, elas já começavam a ser escravizadas. Agora, trazendo para a nossa sociedade atual. Hoje, a nossa lei, a escravidão está extinta. Porém, em muitos países, principalmente onde a democracia ela é bem frágil, ela age de maneira não rigorosa, são praticadas diversas formas de escravidão. Não igual como acontecia na Grécia e Roma Antiga e também não igual como acontecia no Brasil colônia, mas existem diversos tipos de escravidão em que o poder ainda não tomou ali
o domínio para poder punir. Então, esses dois episódios aqui sobre a escravidão nos levam ao entendimento de que a escravidão mudaram. Então, antes eram aceitos, né, normalmente. Já hoje, para a nossa sociedade, aqui no nosso país, a escravidão é crime. Então, quando eu disse que as leis, no decorrer do tempo, ela tem sido se alargado cada vez mais, estou querendo dizer que o poder, né, ela busca ali melhoria para a sociedade em relação a seus direitos e deveres. Lá na outro fato histórico que eu posso comentar aqui também, na Revolução Industrial, era crianças, mulheres, homens trabalhavam nas indústrias ali. E não tinha tempo ali para almoçar, para descansar, não. Trabalhava o dia todinho, entrando pela noite, né? Então, era um tempo ali que hoje em dia, se passar do horário de trabalho, o dono ali da empresa ou da indústria, ele está descumprindo ali as leis. Então, na Revolução Industrial, como eu falei, a jornada de trabalho era muito longa, e aí foi reduzindo para 10 horas. Antes de ser reduzido para 10 horas, foi reduzido para 18 horas, e assim foi diminuindo cada vez mais. E hoje, nas indústrias, né, na nossa sociedade, só temos 8 horas de jornada de trabalho. A não ser que você, passando desse horário, você tem por direito de ganhar uma hora extra, né? Assim, e quando a pessoa fica desempregado, se ela trabalhou de carteira assinada, ela tem o direito ali de receber o seu seguro, desemprego, receber todos os seus direitos, né? Mas alguns anos atrás não era assim. Então, diante das pessoas se revolucionar, brigar ali pelos seus direitos, elas conseguiram ali muitas melhorias dentro ali da sociedade, no trabalho, na sociedade em comunidade e outras também. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me chamar, que estou à sua disposição. Então, bons estudos, um grande abraço e até a próxima.